Olá, meu nome é Natália. Esse trabalho, ele é um recorte da minha dissertação. Na época que ele foi desenvolvido, a dissertação ainda estava em andamento. No caso, ela já foi defendida, né, então já foi finalizada, né, no ano de 2021, em que está acontecendo a apresentação desse trabalho. No caso, esse artigo ele foi desenvolvido em conjunto com a professora Marinês e com o professor Sérgio, né, faz parte do grupo de pesquisa EduSim, do programa PCEM da UEL, de pós-graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática. Ele é intitulado Um Estudo sobre Ações Docentes em Aulas de Ciências dos Anos Finais do Ensino Fundamental. Para o desenvolvimento dessa pesquisa, inicialmente, é importante a gente justificar que, assim, enquanto muitas pesquisas, elas ditam que os professores, eles devem fazer em sala de aula, as pesquisas que são desenvolvidas, né, no grupo de pesquisa do SIM, sobre ação docente, sobre ação discente, buscam compreender como o professor, ele age na sala de aula. Então, assim, o que ele realmente faz enquanto ele leciona, tanto dentro como fora da sala de aula. Então, assim, durante a aula, né, sem possuir a pretensão de prescrever o modo com que o professor deve se comportar. Então, para tanto, né, para o desenvolvimento desse trabalho, foram levantadas as seguintes questões norteadoras. O que as professoras de ciências investigadas fizeram de fato em sala de aula enquanto lecionavam? Quais categorias poderiam descrever suas ações? O objetivo principal dessa pesquisa foi identificar, categorizar e analisar as ações docentes em aulas de ciências nos anos finais do ensino fundamental. Algumas considerações iniciais, então, conforme eu já, né, falei, faz parte do programa de pesquisa, é um recorte da dissertação e busca compreender o que o professor, de fato, faz na sala de aula. O conceito de ação docente, compreendido nesse artigo, ele no sentido social, no sentido de que a sua realização ocorre por meio de interações humanas com pessoas ativas, sendo essas interações, no caso, dentro da sala de aula, entre professores, alunos, outras pessoas que podem, né, participar durante a aula. Do mesmo tempo, as ações, elas podem ter uma ligação com algum objeto, um slide, por exemplo, de transmissão de uma aula digital e assim por diante, com a lousa e assim por diante. Então, né, a ação docente se estabelece a partir da interação do professor com os alunos e da relação com a sua própria prática. Com relação aos procedimentos metodológicos, foram investigadas aulas de duas professoras de ciências dos anos iniciais do ensino fundamental. Elas foram nomeadas de P1 e P2. Para a coleta de dados, foram gravadas 10 horas aulas de cada uma dessas professoras, sendo que duas foram analisadas, uma de cada docente. Como essas aulas elas eram germinadas, então, tecnicamente, em questão de hora-aula, elas seriam consideradas 4 aulas. Como a análise ela foi contínua, consideramos como uma aula de cada docente. Essas aulas, elas foram desenvolvidas em duas turmas, né? P1 desenvolveu a sua aula numa turma de 6º ano, através de uma aula expositiva dialogada e leitura do livro didático, e o tema da aula foi protozoários. P2, por sua vez, desenvolveu a aula no 7º ano, em laboratório. A aula inteira ocorreu no laboratório de ciências, e o tema foi rochas e solo. Então, a aula ela aconteceu de forma prática, com visualização das rochas na lupa, né, com alguns desenvolvimento de algumas experiências também, e caracterização de diferentes tipos de rocha. A pesquisa ela é qualitativa, e os dados eles foram analisados à luz da análise de conteúdo. Com relação aos resultados de discussão, após a transcrição das aulas, soma dos tempos, então, assim, toda a aula ela foi transcrita inteira, na íntegra, todas as falas dos professores, né, no caso das docentes, de outras pessoas que puderam intervir durante a aula, como a pedagoga, pessoas que bateram a porta, né, e dos alunos, foi tudo transcrito na íntegra. A única coisa que não foi transcrito é quando alguma coisa não dava para entender no vídeo, mas isso foi justificado no desenvolvimento da transcrição. Depois disso, foi realizada a soma de todo o tempo em que aconteceu cada ação. Então, durante essa transcrição,
ela ocorreu de uma forma que foi separado todas as ações que estavam acontecendo. Depois de todo o tempo que cada ação foi desenvolvida, foi realizada a soma desse tempo. E as ações docentes foram categorizadas. Para a sua categorização, elas foram divididas inicialmente em macroações, ações e microações. Tá? Essa nomenclatura de macroação, ação e microação seria como a ideia, como se fossem categorias, subcategorias e sub-subcategorias. É uma nomenclatura que já vinha sendo utilizada no grupo de pesquisa em outras teses e dissertações desenvolvidas antes desta. No que tange às macroações, para as duas aulas analisadas, foram encontradas 4: burocrática administrativa, fala, espera e ensino conteúdo. As macroações, elas são compreendidas como os momentos mais amplos da aula. As ações, por sua vez, são compreendidas como o que o professor, de fato, realiza na sala de aula, são expressas em verbos. Foram encontradas 19 ações na aula de P1 e 18 na aula de P2. As microações, elas são compreendidas como conexões entre as ações, né, e o que de fato estava sendo desenvolvido na sala de aula. Então, foram encontradas 53 microações na aula de P1 e 47 na aula de P2. Aqui, eu coloquei um quadro com um exemplo de como que essas ações, macroações, microações, elas foram categorizadas. Então, assim, ó, nessa primeira coluna, tem as macroações: burocrática administrativa, fala, espera, ensino, conteúdo. A burocrática administrativa diz respeito às questões burocráticas e administrativas realizadas pelos docentes, como organizar um material, apagar a lousa, atender pessoas que batem a porta. A fala é quando o professor ele está conversando algum assunto que não é referente à matéria. Então, quando ele combina alguma coisa com os alunos, informa, pergunta algo que não está relacionado com o conteúdo ministrado. A macroação espera é quando o professor está esperando a ação do aluno ou de outra pessoa. Então, com relação às ações, elas foram colocadas de acordo com a posição em que o professor se encontrava, sentado, em pé, caminhando. Ela foi colocada como uma ação à espera, porque o professor ele decide estar esperando a ação de outra pessoa ocorrer. E a macroação ensino-conteúdo, ela foi colocada exatamente em ações em que o professor ele estava, de fato, ensinando conteúdo para os alunos, então, assim, explicando, questionando, respondendo o questionamento dos alunos. Com relação à soma dos tempos, foi possível perceber, né, de acordo com esses gráficos, que a ação burocrática administrativa ela foi utilizada o mesmo tempo para ambas as aulas. A ação fala, na aula de P1, teve um tempo menor do que na aula de P2, a ação espera teve um tempo maior na aula de P1 do que na aula de P2, e a ação ensino-conteúdo também teve um tempo menor na aula de P1 do que de P2, e a espera teve um tempo maior na de P1 do que de P2, desculpa. Isso aconteceu por conta da metodologia utilizada, principalmente, essa questão do espera. Como na aula de P1 teve muita realização de exercícios e leitura de livro didático, a docente esperou bastante tempo, coisa que já não aconteceu na aula de P2. Em suma, nas considerações finais, foi possível perceber a existência de ações e microações idênticas, que se assemelham a ações e microações distintas, visto que cada docente age à sua maneira, proporcionando conexões diversas. Então, as alterações das ações e microações nas aulas foram influenciadas pelas ações de outros indivíduos, pela estratégia de ensino utilizada, né, no desenvolvimento da aula e pelos recursos metodológicos escolhidos. Eu agradeço a atenção, o tempo é curto para a apresentação, então acabou ficando bem curta mesmo, bem sucinta, mas a pesquisa desenvolvida, ela foi bem grande, depois os dados, eles foram ampliados durante a dissertação, foram analisadas mais aulas para ter uns resultados mais consistentes mesmo. Então, a discussão ela também foi ampliada com relação às alterações dessas ações e microações, tendo em vista que as macroações, elas foram mantidas em todas as aulas analisadas. Eu agradeço novamente, muito obrigada, e esse é meu e-mail.